Shalom, muita paz, né? Shalom para você que me ouve, me acompanha nos vídeos, para a tua família, para os teus queridos, que haja sempre essa paz maravilhosa que procede de Adonai, o nosso Deus querido. Hoje eu quero trazer um tema bastante, já, vamos dizer assim, entre aspas, conhecido, né? Pelas pessoas que têm um conhecimento das escrituras sagradas. E é uma das histórias que mais se conta, a história dos espiões, né, dos espias que de Israel, que vão verificar, vão analisar a terra que deveriam herdar, né, a futura terra gloriosa de Israel, né? E como eles voltam, 10 desses trazem um relatório diferente, de 2, né, de Caleb e de Roshé, né? E eles como se deu essa ida até lá, né, com a motivação para espiar, para olhar essa terra, o relatório, o que significa esse relatório, e a posição dos 10, a posição dos 2, e as diretrizes de Adonai, as decisões de Adonai, e o resultado também, né, esse espiar, né, o que acarretou ao povo que estava andando pelo deserto, que estava muito próximo já de entrar na terra prometida, né? Faltava pouquíssimo mesmo, um pouco mais já estariam ali. E isso que nos sirva de lição também na nossa vida, né? Porque fé em hebraico é emuná. Emuná é confiança total, não só uma confiança abstrata, né, no sentido de eu creio, mas também no sentido de prática. A emuná exige uma prática da nossa vida que está relacionada, então, à observância da Torá, né? Mas vamos ao livro de Números, no capítulo 13. Eu estou lendo a Bíblia, normalmente, o conhecido, o usual pelos brasileiros, justamente para a gente poder ter uma conversa, uma comunicação mais profunda, mais compreensível, vamos dizer assim, né? E eu vou destacar palavras, obviamente, em hebraico, né? Disse Adonai a Moshe: envia homens que espiem a terra de Canaã, e que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual um príncipe entre eles. Vamos começar por aqui, que aqui já tem uma série de coisas que a gente pode estudar e trabalhar no hebraico bíblico, né? Primeiramente, talvez uma coisa que você pudesse perguntar, eu também muito me perguntava assim: por que Deus mandou espiar a terra? Ele já tinha dito que era terra boa, que era terra que manda leite e mel. Por que mandou espiar? Seria uma prova? Seria um teste? Mas aqui existe uma coisa no hebraico que é muito interessante, que eu gostaria que você prestasse atenção e até anotasse aí. Quando ele diz ali, né, envia homens que espiem a terra, ali no hebraico está Shelah Lechá. Esse Shelah Lechá, né, esse enviar, não foi uma ordem de Deus propriamente dito, dizendo assim: vocês vão lá e espiem. Ele é uma concordância, claro que vira uma ordem, mas é uma concordância com algo que eles queriam, né? Lechá significa ir por si mesmo. Ou seja, eles já queriam ir espiar a terra antes. Eles já queriam. Esse Lechá denota de que já havia uma intenção de, antes de entrar nessa terra, a gente dar uma espiada, ver como que ela é. Analisar, vamos colocar mais coisas. Se realmente é como Adonai disse, né? Se vai ser simplesmente chegar ali e entrar, como é que é essa ida até lá, né? Também a questão espiritual também em jogo, né? Porque até então eles tinham tido toda essa experiência de Adonai no deserto, né? Toda essa provisão de Deus, a Sheriná o tempo todo com eles, os milagres acontecendo, e agora eles estão a um passo de entrar na terra prometida, e eles entendem também que esses milagres cessarão, né? Essa providência cessará, a Sheriná deixará de acompanhá-los, o anjo que ia à frente deles deixará de estar com eles, porque já vai se cumprir a missão. Então existe todo esse pensamento na cabeça desses espias, como nos diz algumas midrash, né, os midrashim. Mas importante que a gente frise isso, né? Shelah Lechá indica que havia uma predisposição deles irem. Eles queriam ir.
Então aí Adonai diz, então vão. Tá? Mas ele estabelece umas regras, olha só. Envia homens, sendo cada qual príncipe entre eles. Nesse caso aqui, quando fala esse homens aqui no hebraico, não é simplesmente uma questão do masculino, é de homens importantes. Né? A palavra homem no hebraico aqui denota exatamente isso, homens importantes, até que eles eram príncipes, né? Rosh, entre o povo de Israel. Né? E eles eram até então tidos como homens corretos, homens que tinham esse conhecimento de Adonai, já dessa provisão da Torá, e eles seriam as pessoas, vamos dizer, entre aspas, indicadas para adentrarem na terra e trazer um relatório positivo. Né? Claro que a gente vai ver o resultado disso. Né? Enviou Moshe do deserto de Pará, segundo o mandado de Adonai, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Aqueles homens, em hebraico, denota isso, eram homens importantes e corretos. E cabeça, Rosh, a ideia de principais, eram os principais mesmo, não eram, o Moshe pegou alguns ali, você pegou os principais. E aí vai listar, eu vou pular aqui essa parte, né? Ele vai listar quem foi de cada tribo, né? E o interessante é que era um de cada tribo. Né? Ele não pegou assim 12 pessoas, ou 10, ou 5, e disse, vocês vão. Não, ele pegou um de cada tribo, um Rosh, né? Uma pessoa importante de cada tribo. Né? A ideia de que quando aquela pessoa importante de uma tribo, ela traz responsabilidade sobre toda aquela tribo, e toda aquela tribo tem responsabilidade sobre ele. Né? Da mesma maneira que, por exemplo, um pai, né? Eu sou responsável aqui na minha casa, eu sou responsável pela espiritualidade do nosso lar, pela nossa devoção a Adonai, pela nossa obediência, nossa observação da Torá. Eu sou o Rosh dessa casa, então eu carrego nos meus ombros essa responsabilidade. E também a família, ao concordar com essa responsabilidade minha, ela atribui e ela também se torna corresponsável, porque se eu não estiver fazendo o que é correto, a minha família deve me corrigir, obviamente, né? Então existe uma responsabilidade de um e de outro, certo? Mas vamos seguindo. Enviou lá no versículo 17. Enviou, pois, Moshe a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Negueb e penetrai nas montanhas. No versículo anterior, deixa eu destacar um detalhe aqui, são esses os nomes dos homens que Moshe enviou a espiar aquela terra, e ao Roshea, que é Oséias no português, filho de Num, Moshe chamou Josué, ele chamou de, ele deu um outro nome, ele chamou de José, Yoshihá. Por que Yoshihá? Porque a ideia de que Adonai recebeu de Moshe uma oração para que ele fosse guardado, esse Roshea, né, dali em diante ele seria Oshia, ele fosse guardado, ele fosse protegido por Adonai, porque Moshe já sabia da importância desse homem, já sabia de quanto ele seria o potencial líder de Israel, e então ele renomeia, no sentido de ele passa a chamá-lo com um outro aspecto profético ali, né, esse homem. Você precisa entender que no hebraico não existem nomes assim, tipo, como é que nós vamos dar o nome do nosso filho, o nome da nossa filha? Esse nome é tão bonito, esse nome é bonito. Não existe isso. Todos os nomes em hebraico, eles carregam o peso, o galardão, a gama de influência que esse nome tem. Né? Ele tem um significado muito especial na vida de um judeu, né? Então ele ora, e a gente percebe pelo texto que ele ora e muda esse nome de Oséias, né? E passa para Josué, né? no português, que é Oshahá. E aí ele diz, enviou, né? Vede a terra que tal e o povo que nela habita. Vejam tudo lá. Se forte ou fraco, se poucos ou muitos, né? A ideia de fortes ou fracos aqui não é tanto na ideia de músculos, de capacidade física, mas a ideia que Onkelos mesmo nos passa, e outros sábios de Israel nos passam, é que quando um povo é forte, ele não constrói muralhas.
ele vive em cidades abertas. Quando ele tem medos, né, ele tem receios de invasões, ele se fortalece com muralhas. Então a ideia seria, se eles fazem muralhas é porque eles não são tão fortes assim. A ideia era essa, tá? 20. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se há nela matas ou não. Por que matas? Por que árvores ali no hebraico? Porque se existem árvores, é sinal que esse povo ele respeita o ambiente, ele preserva aquele ambiente, ele tem uma responsabilidade sobre aquele ambiente ali, né? Tende ânimo, né? Tende a tua alma, né? E trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, o dia das primícias das uvas. Então, no momento certo, inclusive, né? Notem que não existe acaso, não existe uma data por acaso ali. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Negev, vieram a Hebron, né? Hebron em hebraico, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos de Zoan no Egito. Zoan era uma cidade importante, né? Ela em hebraico Zoan, no Egito, e já de destaque, né? E aqui ele está dizendo que Hebron já era mais ainda, já tinha mais tempo ainda, historicamente, cronologicamente, já era uma cidade importante. Hoje ela é extremamente importante em Israel, né? Ali estão sepultados vários das pessoas importantes de Israel, né? Mas veja o seguinte, eles subiram, né, e viram ali os filhos de Enac, os Enaquins, né? Que eram os descendentes dos gigantes ali. Então já temos aqui algo, um ponto para nós guardarmos aqui na nossa mente, né? Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, né? Cacho, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Se tem no conhecimento hebraico de que uma pessoa é capaz de carregar 1/3 do peso dela sobre os ombros, né? Então, ali nós temos uma ideia do peso desse cacho, né? Precisou de 2 homens e para carregar esse cachinho, né? Esse cacho enorme de uvas, né? Tamanha era a abundância disso, extraordinário era essa produção ali dessas uvas, né? Que eles estavam tendo. Pô, então já seria algo, você imagina chegar ali, você tem uma vide, né? Com uvas grandes, você já começa a vislumbrar, seria essa a ideia, né? Você começa a amar aquela terra. Ao cabo de 40 dias, no versículo 25, voltaram de espiar a terra. Mais ou menos a extensão, né? Eles espiaram no sentido de sul para o norte e de oeste para o leste, né? Eles espiaram toda a terra, né? Nos seus pontos cardeais ali, e isso daria para ser feito em 10 dias, né? Pela distância, né? Daria menos de 400 quilômetros. E interessante, por que durou 40 dias? A ideia, esse número 40 já está, então, lembrando mais uma vez, não existe nada na Bíblia hebraica que seja acidental ou mera coincidência, não. Todos os números, existe a gemátria, que é o estudo desses valores numéricos, né, o que eles revelam nas escrituras sagradas. A gemátria ela tem um foco muito importante nesse sentido. Então, o que podia ser feito em 10 dias foi feito em 40. Esse 40 já é um número gemátrico, né? Ele vai trazer uma revelação aqui também, certo? Caminharam e vieram a Moshe. Como caminharam e vieram? É óbvio que eles tinham ido caminhando e voltariam, né? Ele já tinha dito no versículo anterior que eles voltaram. Olha só, ao cabo de 40 dias voltaram. E aí no versículo 26, caminharam e vieram. A ideia aqui, no hebraico, é que já está passando a intenção deles. A carga que eles vêm com as intenções maléficas que eles estão ali na mente deles, no coração deles, né? E vieram Moshe e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz,
deram-lhe conta, e a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Olha só que o tamanho do cacho de uva. Isso seria para animar Israel inteiro, né? Relataram a Moshe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e esse é o fruto dela. Olha, aqui a gente costuma dizer que a mentira ela tem curta duração, né? Eles fazem um relato, eles mostram um cacho gigante, falam que mana leite e mel, ó, só coisa boa. Aí eles vão preparando o terreno para um relatório negativo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. Olha, agora isso começa, né? Querihã, em hebraico, dá a ideia de que essas cidades fortificadas elas eram fortalezas redondas, circulares, né? Então, onde diz ali muito grandes e fortificadas, é Querihã. Querihã dá a ideia de fortalezas circulares, não, que eles viram ali. E os filhos de Enac eram gigantes, né? E os amalequitas, o Israel já tinha tido uma experiência com Amaleque e já sabia o peso que era esse homem, assim, o quão complicado era como adversário de Israel, né? Os amalequitas habitam ali. Olha, dão primeiro as boas notícias ali, depois, olha, mas tem o seguinte, ali moram os gigantes, os descendentes de gigantes, aí tem os descendentes de Amaleque, né? Já começam a pintar um quadro diferente, né? Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão, né? Yad Hayarden, né? Arden é o Jordão, né? Então, a Yad Hayarden dá a ideia de uma barreira geográfica intransponível. Então diz ali ribeiro, né? Ribeira, pela ribeira, né? Do Jordão, no versículo 29, é Yad Hayarden, né? Yad Hayarden, que é a ideia de uma barreira intransponível, tá bom? Então eles contaram uma coisa positiva e depois encheram de barreiras, de problemas. Olha, tem os filhos gigantes, tem os amalequitas, tem as montanhas, tem ali já vivem os cananeus, os jebuseus, os heveus, e ainda tem essa barreira intransponível do Jordão, né? Por isso você vai ver mais adiante ali que o Josué abre o Jordão com o poder de Adonai, obviamente, já para mostrar que não era uma barreira, né? Então nota que o hebraico já está te mostrando que era ali, aos olhos dele, esse Yad Hayarden era uma barreira para eles intransponíveis, né? Intransponível. Então, aí Caleb, né, fez calar o povo perante Moshe e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Subamos. Nós somos Israel, nós vamos nos elevar até os céus com o poder de Adonai. Na verdade, quando Israel é conquistado e vira a terra prometida ali de Israel, é construído até o santuário, o templo no Monte Moriá, aí toda a ideia, eu já falei isso para vocês, né? A aliá, que é quando um judeu sai de um país e vai para Israel, ele pratica uma aliá, né? Uma subida. Tá? Uma elevação. Então é interessante, daí vem a palavra até o que é traduzido infelizmente como sacrifício de holocausto, né? É um sacrifício de elevação no hebraico, né? O cara está dizendo, nós vamos subir, nós vamos ter experiências de elevação quando nós nos dirigimos para lá. Vamos, né? Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aqui tem outro segredo no hebraico muito interessante. Mais forte do que nós, né, é mimenu em hebraico. E esse mimenu em hebraico, ele também tem a possibilidade de ser traduzido como mais forte do que ele, do que Adonai. Então eles estão dizendo assim: nós não podemos ir, porque pelo que a gente viu, pela experiência que a gente teve ali nesses dias todos, ele é mais forte do que nós, ou mais forte ainda do que ele. E aqui está o grave desse relatório: minimizar Adonai, apequenar Adonai, depois de todas as experiências já tidas, né?
E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos, lá a terra é que devora os seus moradores. Nós vimos ali muitos sepultamentos, né? E indo o povo que vimos nela, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, né? Também vimos os gigantes, os filhos de Enac, descendentes dos gigantes. Ali, gigantes é Nefilim, que você já ouviu lá em Gênesis 6, né? Os filhos os filhos de Deus se empolgaram, se interessaram pelos filhos dos homens e tal, né? É interessante que aqui nós temos uma ideia de Shenaflu, né? Que é a ideia de Nefilim, tem a deriva dessa palavra Shenaflu, que é caídos, né? Os caídos em terra, ou seja, a descendência angelical, né? desses homens aqui. Esses homens são descendentes angelicais dos filhos de Deus, né? Sobretudo aqui no versículo 33, nós estamos falando de Shamarrazai e Azael, né? Que são descendência desses seres, né? E que eles são gigantes por causa de uma anomalia, vamos dizer assim, entre a mistura desses dois seres, o humano e a classe angelical aqui, né? Então eles são descendentes dos caídos, tá? Exatamente isso que eles estão dizendo, eles são descendentes dos caídos. Eles eram conhecidos como caídos, né? Porque saíram das regiões celestiais e estavam na terra agora. Eles dizem: nós éramos, né, aos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Como é que eles sabiam que eles eram assim aos seus olhos? Porque eles já tinham ouvido, nessa missão de espiar a terra, eles ouviram os Enaquins dizerem que são aquelas formigas lá no alto da montanha, né, se referindo aos espias, né, como se fossem pequenininhos, pareciam formigas. Então eles nos enxergavam como se fossem formigas, né, captores. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. A congregação agora, nós temos até mesmo o Sanhedrim aqui, a assembleia dos anciãos, né? Eles choram diante de Deus. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Murmurar aqui é fofocar. Aí eles começaram aquelas fofocas, aquelas coisas de um fala com o outro, tá, assim, esse Moisés é assim, esse Arão é assado, as coisas não vai dar certo, porque Deus não vai nos conduzir. Você viu o que o fulano falou? Viu o que o Betano falou? Que lá não é bom, lá não adianta, tá? Começou a fofoca no meio de Israel, que é um pecado gravíssimo também. Nós sabemos, por exemplo, que onde é traduzido como lepra, na Tanakh, no Velho Testamento, né? Tzorá, né? E a tzorá, ela é derivada do pecado da língua, né? De maldição, de calúnia, de difamação, de murmúrio, né? Quando ele tivesse morrido no Egito, ou nesse deserto, Adonai vai pegar essa frase deles: vocês querem morrer no deserto? Então preste bem atenção, né? E por que nos traz, Adonai, essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Aí eles primeiro falam assim: olha, as nossas crianças vão morrer aqui. E notem que você conhece a história, são essas crianças que vão entrar na terra prometida, né? Adonai vai dizer: não, vocês estão dizendo que essas crianças não vão entrar? Elas vão entrar, mas vocês também disseram que era melhor vocês morrerem no deserto, então vocês vão morrer no deserto. Então, as crianças entram, os menores de 20 anos entram em Israel, os maiores de 20 anos não entram, morrem no deserto, né? E voltar ao Egito é outro grave pecado, né? Uma outra grave ofensa a Adonai. Adonai já fez todos aqueles milagres, tirou o povo, trouxe a libertação, demonstrou todo o seu poder, e todo o poder, né? Adonai é todo poderoso. E eles estão fazendo eles estão julgando Adonai como se fosse algo, um deusinho, né? Vamos dizer assim, né? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Tire esse Moshe para lá, esse Aharon para lá, e vamos eleger um novo líder aqui. Reparem que é sempre assim, em toda a história da humanidade. Quando há uma rebelião contra Deus, se levanta alguém, se elege alguém para que ele
interprete, ele cumpra a vontade daqueles que não querem obedecer a Deus. Então, o Brasil passa uma experiência dessa. Se elege um homem que vai envolver outras pessoas que não temem a Deus. E aí, por quê? Porque há uma confluência, há um desejo de muitos em não se submeter à palavra de Deus. Então se elege alguém que também seja insubmisso a Deus, que represente esse grupo, né? Outro grave ofensa, né? E aí Moshe e Arão caíram sobre os rostos perante a congregação dos filhos de Israel. Eles caíram, se ajoelharam e começaram a temer pelo que poderia acontecer, né? E aí vem Josué, né? Filho de Nun, e Caleb, os dois que foram contrários à opinião dos outros 10, dentre os quais pela terra, rasgaram suas vestes, né? Em indignação, em tristeza, né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos, espera a terra muitíssimo boa. E não é muito boa, é muitíssimo. Está vendo aí o advérbio de intensidade? Muitíssimo boa. Eles estão contradizendo os outros 10. Se Adonai se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, porque mana leite e mel. Se Adonai nos quer bem, nos ama, ele vai fazer a gente entrar, gente. Não tem como ser diferente. Então somente não sejais rebeldes contra Adonai, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, e Adonai é conosco, não temais. Nós vamos comer ele como se fosse pão, gente. Nós vamos tratar como se fosse pão. Eles não são nada mais do que pão para nós. Eles estão falando ali. E já se retirou deles o poder, né? Notem aqui, retirou-se dele o amparo. A gente não tem mais em que se segurar, porque Adonai é conosco. Eles estão passando essa mensagem, né? Apesar disso, apesar dessa mensagem clara desses dois, toda a congregação disse aos que os apedrejassem. Porém, a glória de Adonai, a Shekhinah, apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aí a Shekhinah se manifestou, porque era um momento crucial na história desse povo. Disse Adonai a Moshe: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Quantas vezes Adonai, nós dizemos nas nossas preces, né, na nossa Amidah, que todos os dias Adonai nos faz milagres. Isso é visível, gente. Qualquer pessoa que tem uma experiência verdadeira com Deus, que segue a Torá, ele vai ver isso. Todos os dias há milagres divinos. E aí, quando você se rebela contra isso, você está ofendendo a Adonai, né? Até quando não crerá em mim? Crer não é acreditar, é um ato contínuo, né? A emuná. Com pestilência eu ferirei e farei de ti povo maior e mais forte que este. Olha, Moshe, eu vou fazer o seguinte: eu vou modificar a aliança de Aharon, de Abraão, e vou fazer uma nova aliança contigo. Aí Moshe vai fazer uma oração, né? Respondeu Moshe a Adonai: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizesse subir esse povo do meio deles, mas também o disseram os moradores da terra. Ouviram que tu, ó Adonai, está no meio desse povo, que face a face, ó Adonai, lhes aparece. Tua nuvem, tua Shekhinah, está sobre eles e vais adiante deles numa contínua nuvem, né? Numa coluna de nuvem, perdão, de dia e numa coluna de fogo à noite. O anjo de Adonai se manifesta como uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, né? Uma manifestação do anjo de Adonai, que leva o nome de Adonai, né? Se matar esse povo, como a um somos, a gente, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo Adonai fazer esse povo entrar até que ele prometeu, com juramento os matou no deserto, né? Então, Moshe está fazendo uma intercessão, ele está falando: Adonai, se tu fizeres isso, o mundo inteiro vai ter uma visão diferente de quem tu és, né? Aí ele diz: agora pois rogo-te, no versículo 17, que a força do meu Senhor, Adon, aqui está em hebraico Adon, né, do meu dono, se engrandeça, como tens falado, dizendo: Adonai é longânimo, né? O Eterno é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Ou seja, aqueles que pecaram, os filhos da terceira e quarta geração ainda verão o resultado dessa ofensa, né?
Agora, perdoa, pois, diz ele, né? A iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado esse povo desde a terra do Egito até aqui. Nós já temos tido experiência com o teu perdão, não desiste de nos perdoar. Moshe está dizendo. Tornou-lhe Adonai, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Já está perdoado. Moshe, eu ouvi a tua intercessão, então já está decretado. Já estão perdoados. Não, mas olha só. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória de Adonai, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito, no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, né? E não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra com que o juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum deles, daqueles que me desprezaram, verá. Eu já os perdoei, não vou destruir eles aqui não. Mas o castigo deles será muito sério. Eles não entrarão na terra de Israel. Quando, isso me chama muita atenção, me faz temer, quando nós colocamos Adonai à prova, quando nós desconfiamos, quando nós duvidamos de Adonai, nós estamos nos privando de bênçãos espirituais, de realidades que estão logo ali na frente, por causa da nossa dúvida. Então é errado a gente dizer assim, será que Deus mesmo, né, ele se importa mesmo comigo? Será que realmente Deus me ama? Porque está acontecendo isso, está acontecendo isso. Você está colocando em Adonai à prova, ele já disse que te ama. Então muito cuidado, isso é temível, né? E aí ele vai dizer que nenhum deles vai entrar e pronto, né? Aí diz, 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência ali possuirá, né? Ele perseverar aqui, né? Perseverou em seguir-me. Ele está dizendo que ele preencheu todo o coração dele. Essa é a ideia de perseverar aqui, gente, interessante. No hebraico ele está dizendo o seguinte, que Caleb, ele preencheu todo o coração dele com essa fidelidade a Adonai, com esse amor, com esse apego a Adonai. Então, ao preencher o coração dele, não sobrou espaço no coração dele para dúvidas, para desconfianças. E tamanha era a fé que ele tinha ali, né? Ora, os amalequitas, os cananeus, habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse Adonai a Moshe e a Arão, até quando sofrerei essa congregação, né, que murmura contra mim, que fofoca, estão fazendo fofoca aí, estão conversando aí pelos cantos e pelos cotovelos. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que proferem contra mim. Deus ouve, gente. Você pode ir lá no cantinho do seu quarto e dizer assim, eu acho que Adonai, o Deus eterno, não me ama, não me quer bem, só vem problema para mim, só vem abacaxi para mim, mas ele está ouvindo. Né? Eles estão ouvindo. Fique certo disso. Diz-lhes, por minha vida, diz Adonai, que como falaste aos meus ouvidos, assim o farei a vós outros. A vida não é que Deus tenha vida e morte, não. É a ideia de que pela minha existência, que é eterna, né, eu ouvi e vou fazer o que eles estão falando aí. Nesse deserto eles cairão, nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Todos que estavam de fofoquinha, não são só esses 10, todos que estão de fofoquinha não vão entrar, vão morrer. Não entrareis na terra a respeito ao qual eu jurei, né, que faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Aí ele vai dizer que os filhos vão entrar e tal, né? Vou pular por 32, porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Os vossos corpos vão ficar aqui. Vocês não disseram que era melhor morrer no deserto, então vocês vão ficar aqui. Cuidado com as palavras que se diga a Adonai. Aí 34. Segundo o número dos dias que espiasse a terra, 40 dias, cada dia se apresentando um ano, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Tanuat, em hebraico, dá a ideia de impedimento. Esse desagrado aqui, no hebraico, é tanuat, que significa impedimento. Vocês vão ter ideia da barreira que eu vou colocar para vocês.
do impedimento que vocês estão causando na vida de vocês. Isso é outra lição de vida. Murmurar contra Deus, desconfiar de Deus, colocar Deus à prova, não ter uma fé verdadeira em Adonai, geram impedimentos na tua vida espiritual. Lembre-se que na nossa vida não é só corpo, que existem realidades espirituais e você está criando impedimentos, porque Adonai coloca esses impedimentos sim, para quem não tem confiança nele, né? Os homens, lá no versículo 36, os homens que Moshe mandaram espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, infamando a terra, esses mesmos homens infamaram a terra, morrerão de praga perante Adonai. Esses homens vão morrer de praga. É o que eu falei para vocês lá, né? A Tsará, ela vem sobre o Lashon, o pecado de Lashon, o pecado da língua, né? Então a lepra, né? Que é traduzido como lepra, mas não é lepra, ela vem sobre aqueles que cometem um pecado de maledicência, murmuração, coisa, pecado da língua, né? Aí a praga, os nossos sábios dizem que foi uma praga lançada sobre a língua, inclusive. A língua deles inchou, cresceu, a ponto de se tornar grave enfermidade e eles morrerem, né? E morreram de praga perante Adonai. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Deus faz diferença, né? Falou Moshe essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que Adonai tem prometido, por quanto havemos pecado. Gente, eles não entenderam nada. Eles eram rebeldes. Eles, olha, vocês não vão, vocês vão ficar 40 anos no deserto, até que se cumpra o impedimento que eu determinei. E aí o povo se levanta de madrugada e diz: ah, não, nós vamos, peraí, então tá, nós vamos, por nossa conta, nós vamos subir a montanha. A montanha era a barreira geográfica que os levava até Israel, a terra de Israel. Nós vamos subir a montanha e pronto, lá daqui a pouco a gente já está do outro lado mesmo. Não tem como dar certo você fazer algo contra a vontade divina, né? E aí Moshe respondeu: por que transgredis o mandado de Adonai? Pois isso não vai prosperar. Lembra de prosperidade? As pessoas acham que é só questão financeira, né? Prosperidade é o resultado positivo de alguma coisa que se faz, né? Essa é a ideia de vocês serão prósperos. Próspero não é financeiro, é a questão de colher bons resultados do que se faz em vida, tá? Então vocês estão transgredindo de novo. A mulher está dizendo: não subais, pois Adonai não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Não vão. Ele está dizendo: não vão, porque Adonai não vai com vocês. Lição para a nossa vida: não entrem nessa cumbuca, não entrem nessa armadilha, não entrem nesse plano de vocês, porque Adonai não aprova esse plano de vocês. Quantas vezes nós estabelecemos planos e Adonai não aprovou esse plano, mas às vezes na inconsistência de uma fé verdadeira, as pessoas decidem: não, eu vou fazer por conta, vou fazer, eu sei que, às vezes até diz, né, eu sei que Deus não quer, mas eu vou. Ou às vezes ele nem sabe que Deus não quer, mas deveria saber, porque está na Torá, e ele vai e faz por conta própria aquilo que está na cabeça dele, na cachola dele, no coração dele, é como se tivesse Moshe dizendo assim: não vai dar errado, não faça o que é contrário a Deus. Quantas vezes as decisões são assim? Porque os amalequitas cananeus ali estão diante de vós, caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste de Adonai, Adonai não será convosco. Se vocês se desviaram, agora vocês vão ter essa experiência. Contudo, temerariamente, né? A palavra temerariamente aqui, nesse advérbio, ele tem um outro significado no hebraico. Eles vão assim: com más intenções, mas sem ter realmente a certeza de que eles iriam ganhar essa luta, essa batalha. Já estava no coração deles que não ia dar certo, mas volto a dizer, para a experiência de vida nos nossos dias de hoje, quantas vezes alguém toma uma decisão e o coração já está, Deus já está falando no teu coração: não vai dar certo, não vá por aí, não tome essa decisão, não faça isso. E a pessoa vai, ela sabe que não é correto, mas ela insiste, e aí se quebra, se dá mal, né? Então, último versículo: desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram. No hebraico, os despedaçaram, os cortaram em pedaços, derrotando-os até Hormá. Em hebraico,
destruição. Aquele lugar ficou conhecido como destruição. Trago um gancho para os dias de hoje. Quando você faz alguma coisa que desobedece a Deus, você vai ter um hormá na sua vida. Você vai lembrar assim, eu me lembro no ano tal, no dia tal, eu sofri isso, passei por isso foi meu hormá. Eu lembro até hoje, meu hormá. Né? Não vamos dizer que fosse assim, né? Usando o termo hebraico, né? Fruto da minha desobediência. Não faça aquilo que Adonai não te aprova. Não faça aquilo que Adonai não disse para você fazer. Não faça aquilo que Adonai proibiu de você fazer. Obedeça a Adonai, obedeça a Torá. É o que ele está dizendo aqui. Aí você vai ter essa presença, essa Shekhinah de Adonai na tua vida. Tá? É muito importante que a gente tire essas lições. Porque eles estavam logo ali para entrar na Terra Prometida. Atrasaram a bênção. Atrasaram a paz, a prosperidade, as bênçãos espirituais que estavam reservados e perderam, porque morreram ali, justamente onde eles disseram que iriam morrer, no deserto. Que Adonai possa te fazer refletir sobre esse texto tão importante, te dar uma visão diferenciada, para que você possa pensar, refletir no que eles fizeram e no que nós podemos fazer ou deixar de fazer. Tá bom? Que Adonai te abençoe. Até mais.